Então o Kingdom começou no final de 2015 e, na verdade, ele foi a materialização daquilo que Deus já estava falando no nosso coração. E eu vim da Jocum, já tinha feito o ETED e o Felipe foi pro CFNI e lá Deus começou a trabalhar em nossos corações tudo aquilo que a gente precisava ouvir, que era sobre paternidade, identidade, quem a gente era em Deus, especialmente sobre adoração também. Então ele mudou a nossa perspectiva e aquilo que tudo que a gente achava que era adoração, um estilo de vida, reino, ele começou a mudar isso no nosso coração. Quando, no meu retorno para o Brasil, os pastores da juventude da nossa igreja local, a oitava igreja, eles tinham um desejo que a juventude daquela igreja experimentasse algo novo na adoração. E Deus falou muito forte comigo que para haver mudança é necessário investir na próxima geração. E assim nós começamos. Nós pegamos a banda que era dos adolescentes da igreja, começamos a discipular essa galera e doutrinar esse povo nos valores e princípios do reino. A gente começou a reunir com eles a nível semanal e a gente chamou aquilo de home session. E depois o pai falou muito forte conosco para experimentar algo novo em adoração, existe forma melhor do que ensinar sobre adoração, do que na minha presença, adorando. Assim ele nos deu a direção de criar o que nós chamamos de worship session, o primeiro culto somente de adoração. Então o Kingdom, ele aos poucos, né, não tinha uma forma exata, a gente não sabia exatamente como era, o Kingdom não nasceu, a gente sabe o que a gente vai fazer, mas Deus começou a nos guiar. E aí a primeira decisão e a primeira coisa que aconteceu de fato foi os worship sessions, que foram noites de adoração na nossa igreja local. E a gente convidou a banda que tocava nos adolescentes, porque Deus tinha colocado no nosso coração de que se fosse para implantar uma cultura diferente, seria nas pessoas que estariam ouvindo e não naquelas que já estavam lá. Então a gente começou a discipular aquela banda, as meninas e os meninos, e a partir disso nasceu os worship sessions, que eram as noites de adoração. E no primeiro teve muito mais pessoas do que a gente esperava, não só nossa equipe, mas muita gente. E ali a gente entendeu o nosso chamado e o desejo de que não somente a juventude daquela igreja experimentasse algo, mas toda uma geração. Então nós abraçamos esse formato de movimento interdenominacional que caminharia lado a lado das igrejas e não pertenceria a uma igreja só, e ativaria pessoas de igrejas diferentes e pessoas também que ainda não estivessem dentro de igrejas. Seu sangue me limpou, oh, Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Então isso já começou a mudar a realidade da nossa igreja local, que aquilo já era algo inédito. E aí, nesse desejo de transformar e de realmente viver uma cultura do reino, o Kingdom nasceu. E através do Kingdom, as pessoas, a maioria dos jovens, né, eles foram nascendo e eles foram se agregando, e a gente começou a fazer reuniões, fazer noites de adoração em formatos menores. Começamos a fazer encontros para as meninas. E
Depois disso, a gente decidiu que era hora da gente gravar algo. Começamos a ministrar em diferentes lugares e levar a essência que a gente carregava na adoração. Até que nós sentimos a direção, o Pai nos deu a direção, de gravar a música Lindo És. Que essa música capturava bem aquilo que a gente vivia na presença do Pai, nesses momentos de adoração. Nesse final, né? Ok, pode ser. Isso é pra finalizar a música. Caramba, daqui! Lindo, lindo, lindo é. Então nós gravamos essa música de uma maneira despretensiosa, com tudo que a gente tinha ao nosso dispor naquela época, 100% quase que caseiro, né? Juntamos a nossa equipe, não tínhamos dinheiro para contratar a equipe de filmagem, então, membros da nossa equipe segurando a câmera, e foi um negócio bem, capturou 100% quem a gente é. E aquela música veio a nos surpreender em todos os aspectos, ela superou todas as nossas expectativas. Quando a gente colocou ela no canal, os únicos inscritos no canal do YouTube era a equipe. Eu acho que boa parte da equipe nem era inscrita no canal ainda. Nós estamos falando de, sei lá, 15 inscritos quando a música foi lançada. E muito rápido ela começou a crescer. E no primeiro ano ela veio a tocar em mais de 55 nações. Ela tocou no Brasil inteiro, nas rádios do Brasil inteiro. E hoje, em todas as plataformas digitais, ela já tocou mais de 25 milhões de vezes. Essa música trouxe visibilidade para o nosso sonho. Essa música impulsionou o nosso sonho. Essa música mudou a nossa vida. Do nada a gente começou a viajar, do nada a gente começou a rodar o Brasil. E aquilo me dava um medo, porque a cada lugar que eu chegava no Brasil, todo mundo tinha uma impressão que o Kingdom era uma baita estrutura, era sei lá quantas pessoas envolvidas. E que era aquele negócio gigante, mas eram, sei lá, 20, 30 adoradores apaixonados por Jesus. O mais velho com 28 anos, eu nem tinha 28 anos na época, eu tenho 28 anos hoje, enfim. Todo mundo novão. E aquilo dava um frio na barriga. Do nada a gente ficou muito atolado, do nada a gente tava em tudo quanto é lugar. Do nada um monte de gente ligando pra gente, do nada gravadora batendo na porta, do nada TVs querendo nos dar programa de TV. E tudo mudou, e tudo ficou muito atolado. Nós estamos aqui na 99.9 em Joinville, meus amigos, aqui, olha lá, dá um alô. Você que é de Joinville, conecta-se aí. Você que não é de Joinville, baixa o aplicativo, como é que é, mano? Fala pra galera. Rede Vertical FM. Pronto. Instagram. Opa, tudo bem? Partiu onde? Paraguai. Ele Paraguai? É Paraguai. Partiu onde, Cauê? Paraguai, bora! Então, beleza. A diferença é que agora eu tô filmando. Foi um tempo muito louco, onde a gente começou a fazer muita coisa. E eu lembro de uma vez, um dos nossos liderados, o Rafa, ele me chamou pra um papo assim. E ele falou assim, mano, a gente tá muito atolado. A gente não tem adorado Jesus como antes. E eu lembro desse pensamento meio que me intrigar. Eu falei assim, Rafa, como assim, cara? A gente trabalha pra Jesus. Então a gente tá rodando muito, a gente tá atolado, mas a gente tá atolado em nome de Jesus. É pra Ele que a gente faz isso tudo. Eu falei assim, mano, a gente tá muito atolado, muito atolado. E essa frase, que a gente tava muito atolado, começou a ecoar dentro de mim. Até que, em meio a essa atolação,
em meio a esse tanto de coisa, a gente decidiu gravar o nosso primeiro CD. Tudo começou a acelerar e a fazer de uma forma muito rápida. Então, nós começamos a ministrar, a fazer encontro para as meninas, discipular aquela galera toda que estava querendo se juntar, e a gente queria cuidar de todo mundo, e a gente queria fazer basicamente tudo ao mesmo tempo, porque o nosso coração começou a arder e a gente começou a perceber que era isso que a gente queria que as pessoas fossem impactadas e que isso gerasse nelas uma urgência por conhecer quem Deus é. E aí, em junho de 2017, a gente fez a gravação do álbum 1, que foi um dos dias mais marcantes, assim, todo mundo bem nervoso, porque foi realmente um momento de descoberta do que a gente estava fazendo. Ninguém sabia exatamente o que era uma gravação ao vivo de um CD. Louvaram meus lábios, sempre te louvaram, sempre te louvaram meus lábios, sempre te louvaram, sempre te louvaram. Você já ouviu o álbum do Kingdom! Você já ouviu? Eu amo esse álbum. Eu também. E vocês devem ouvir, gente. Vocês devem. Escutem, vocês vão ser muito abençoados com ele, tá muito bom. Soberano. É isso aí. Saiu no Apple Music. Tá gravando? Tá gravando. Oi, pessoal. Meu nome é Lorena Teixeira, eu faço parte do Kingdom Movement. Fala, galera, aqui é Isaac Velame do Kingdom Movement. Oi, gente, meu nome é Bela, eu faço parte do Kingdom Movement. Oi, eu sou a Camila. Eu sou o Elias, nós fazemos parte do Kingdom Movement. E aí, pessoal, meu nome é Breno Magalhães, eu sou guitarrista do Kingdom e a música que eu mais gosto de CD é a Soberano. E você não pode passar esse vídeo sem saber que o álbum já saiu e está disponível em todas as plataformas digitais. Eu tô aqui pra compartilhar uma coisa muito especial com vocês. O nosso primeiro CD, o 1, ele saiu e já se encontra em todas as plataformas digitais. Baixa lá. E você precisa ir lá conferir o nosso álbum 1, que tá lindo demais. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Beijos! Então, tudo que as pessoas veem nos vídeos, às vezes não... a gente percebeu que nesse dia a gente não estava sendo a gente, mas é porque a gente não estava sabendo o que a gente estava fazendo exatamente naquele dia. Mas ver os meninos ministrar, o Daniel, a Rebeca, o Rafael, foi algo que meu coração começou a encher de alegria, porque muitos deles ainda estavam se descobrindo ainda nessa questão de ser ministro de louvor, e também a banda, né, quem toca na banda também. Porque o que a gente sempre falava com os meninos é que todos eles eram ministros de louvor. Não só aquelas pessoas que estavam lá na frente cantando, mas cada um com a sua nota no teclado, no baixo, todo mundo era ministro de louvor. E foi uma loucura, porque antes o projeto não era gravar um CD, a gente ia reunir numa casa, algo nosso, algo bem aconchegante, para gravar o que seria alguns dos próximos vídeos do nosso canal no YouTube, que até então só tinham 2 músicas, né, que eram Lindo És e Rei do Meu Coração. E os inscritos aumentando, cara, a gente tem que produzir conteúdo para esse povo. Então a gente decidiu gravar esse CD, e a gente produziu esse CD inteiro em 30 dias. Todo mundo surtou, todo mundo tava num nível de estresse louco. A gente falou, cara, já que a gente vai gravar 6 músicas para um vídeo, isso pode se tornar um CD, sim ou não? Acrescentamos mais algumas músicas e chamamos alguns amigos queridos, o David, o Thiago Sugihara, Renato Mimessi e a Raquel Kier. E, cara, gravamos um CD. Fala, gente, boa noite. Tem uma novidade pra mostrar pra vocês. Nós estamos aqui no lugar onde vai ser a gravação do nosso álbum, saca só? Ó, tem gente trabalhando aqui. Olha que coisa linda. Olha que bênção. Então no dia 1º de junho, nós esperamos vocês aqui, ó. Legal? Ó. E ali estavam os nossos meninos também, o Dani, a Beca, o Rafa e eu gravando. E foi uma experiência muito louca, isso em junho de 2017. Até que chegou outubro de 2017, alguns meses depois, onde o nosso Rafa
o Rafa que me fez refletir sobre o quão atolado a gente estava naquele season. A gente estava num culto, a gente recebeu a notícia que ele tinha sofrido um acidente. E aquilo mexeu muito com a gente, mas pra mim, pessoalmente, cara, ele sofreu um acidente, ele vai pro hospital, amanhã tudo vai ficar bem e segue o jogo, porque tudo sempre fica bem. Ultimamente eu tenho pensado bastante a respeito de um valor dessa sociedade atual, que é o hedonismo. Eu acredito que esse seja um conceito que não pode ser somente aplicado a uma vida de pecado, desregrada, em busca do prazer, mas também ao ambiente da igreja. E a gente foi pro hospital. Busca uma vida muito boa. Eu fui muito surpreendido ao chegar no hospital, que já tinha uma galera lá. E quando a gente recebeu a notícia, primeiro chegou uma notícia que ele já tinha tido morte cerebral. Então isso já era um quadro de não esperança. A gente não tinha mais nada para fazer. Mas a gente tá ali fora, eu não sei, mais de 200 pessoas adorando a Jesus e orando por cura. Um negócio que a gente nunca tinha vivido naquele nível. E a gente recebeu a notícia de que a pálpebra dele tinha mexido. Então aquilo era o quadro de sem esperança pro quadro de ainda há esperança. Ele entrou num coma. A gente começou a clamar como nunca antes, e clamar por cura. E aquela galera na calçada do hospital, e adorando Jesus a noite inteira. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu lembro de motoristas do SAMU e de ambulância chegar e falar, cara, o cara que deve estar aí dentro, ele deve ser muito famoso, porque a gente nunca viu tanta gente aqui no hospital. A gente nunca viu tanta gente aqui na calçada. E a gente orando por cura, e esse negócio varou a madrugada, até que na manhã seguinte o hospital decidiu liberar um auditório para toda essa galera que estava lá fora, se reunir dentro do hospital, e foi um momento muito marcante pra gente. Mas naquele dia, no fim daquele dia, no domingo, a gente recebeu a notícia que o Rafa havia falecido. E aquilo mexeu com a gente de um jeito muito novo, A gente perdeu o show. Em outubro, um dos nossos ministros de louvor, o Rafael, ele sofreu um acidente. E ele veio a falecer. E a gente começou uma outra jornada como Kingdom. A gente começou uma jornada pessoal ali de cada um. E tudo que a gente tinha feito, gravado naquele CD, no álbum, teve que esperar. A gente até queria muito lançar tudo que o Rafael tinha feito e eternizar a voz dele. Essa pessoalmente era a minha meta. Mas a gente começou a entender que Deus queria que realmente a gente começasse um outro processo ali. E ali começou o processo de cada um no Kingdom em relação à sua própria dor. Ali a gente experimentou uma dor que a gente nunca tinha sentido na vida. E na nossa história pessoal existe quem nós éramos como indivíduos e como Kingdom antes do Rafa e pós-Rafa. E 1 ou 2 dias depois a gente tinha que ministrar no velório do Rafa. E foi a ministração mais difícil das nossas vidas, onde, se não me falha a memória, tinha praticamente 2.000 pessoas. E a gente adorando Jesus ali, e a princípio eu conseguia ver o olhar das pessoas do tipo, o que vocês estão fazendo? O que tá acontecendo? E a gente ali adorando Jesus como nunca antes, dando tudo que a gente tinha. E pra mim era algo fantástico ver esse olhar confuso das pessoas se tornando um olhar de que elas estavam encontrando Jesus e tendo uma experiência com Jesus no velório. E aquela experiência nos marcou de uma maneira muito profunda. Depois a gente foi ter acesso a centenas de testemunhos que aconteceram naquela noite no hospital, onde a gente orava por cura pelo Rafa, e Deus estava trazendo cura para pessoas que estavam ali internadas há mais de 30, 40 dias, onde Jesus estava tocando no coração de médicos que voltaram para o caminho do Senhor naquela noite, enfermeiros, e foi uma história sensacional. Mas ali começou o nosso período de luto. Ali a gente começou a viver luto, dor, no nível inesperado. Eu lembro que 2 semanas depois da morte do Rafa, a gente já estava na estrada, a gente já estava viajando, coisas já tinham sido marcadas. E assim começou o nosso ano de 2018. Até que, nesse inicinho de ano,
o Pai nos deu uma direção clara, que era pra gente parar tudo. Que era pra gente estacionar o carro Kingdom na garagem, colocar uma capa em cima dele e não fazer mais nada. Onde o Pai nos deu a direção que não era pra gente criar nada, não era pra gente postar nada, não era pra gente criar evento nenhum. Era pra gente desenvolver relacionamento, era pra gente sentar à mesa com a nossa equipe, era pra gente adorar Jesus no secreto, sem postar nada pra ninguém, sem convidar ninguém de fora. Um tempo onde o Pai tirou pra gente crescer como comunidade. Mas pra mim, ter sido acontecido de uma maneira tão rápida e tão inesperada, isso acabou comigo. E aí eu comecei a passar pelo processo de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade. Não porque o Rafael faleceu, mas porque Deus precisava mostrar em mim aquilo que eu precisava rever. Todas as minhas escolhas, tudo aquilo que me fez chegar até aquele ponto. Então aí eu comecei a ver o cuidado de Deus em relação a isso. E não é fácil falar isso porque muitas pessoas, muitos líderes, muita gente na igreja passa por esse tipo de dor, esse tipo de processo. E isso não é falado. Então a síndrome do pânico, ela chegou em novembro de 2017. E aí eu comecei a lidar com isso, o Felipe começou a cuidar de mim. E aí Deus começou a falar com a gente que a gente tinha que parar tudo. Não só porque eu estava passando por esses processos, mas porque cada um no Kingdom estava passando por um processo diferente, uma fase de luto. E se a gente não enraizasse isso, e se a gente não tratasse isso, e se a gente não passasse isso com aquele que poderia cuidar das nossas emoções e aquele que poderia cuidar da nossa dor, a gente... tudo que Deus já tinha colocado no nosso coração seria em vão. Então, essa foi a fase onde Deus falou com a gente que era pra gente parar com as redes sociais, parar com os encontros, parar de fazer tudo. E Ele nos chamou pra viver em família. Ele nos chamou pra viver em comunidade. E esse foi o nosso, esse foi o nosso momento de inverno. Porque se a gente não tivesse esse momento de inverno, a gente não estaria aqui hoje e a gente não estaria vendo as coisas que Deus tem falado pra gente. Um tempo onde o Pai queria nos ensinar e nos tornar mais parecido com Ele através da nossa dor, através do nosso sofrimento. Um longo inverno, onde o Pai queria que a gente desenvolvesse raízes e crescesse para baixo. E é por causa disso que muitas pessoas que nos acompanham não entenderam nada, não viram nada que a gente fez no ano de 2018. Não entenderam nada da pouca ênfase que a gente deu no lançamento do CD, que atrasou tudo, enfim. Então esse foi o nosso ano de 2018, o nosso momento de inverno, o momento dos nossos desafios. Um ano que Deus usou para fazer florescer algo novo dentro de nós. Um ano em que Deus usou para revelar a nossa identidade, quem nós somos nele. Um ano em que nós nos tornamos uma comunidade autêntica, onde essa palavra comunidade se tornou comum no nosso meio. Um ano em que nós nos tornamos família. Um ano que a gente comeu muito, um ano que a gente tomou muito café, um ano que a gente desenvolveu relacionamento, um ano em que a gente aprendeu a cuidar um do outro. E esse foi o reflexo do nosso 2018 aqui no Brasil. E isso que o Pai desenvolveu em nós nesse ano, isso que o Pai formou em nós ao longo dessa caminhada, é o que nós desejamos levar para as nações. Hoje nós entendemos que só passamos por tudo isso porque o mundo precisa entender que viver em família é no secreto. Então foi nesse momento de inverno onde Deus fortaleceu em nós o sentimento de pertencer e o sentimento de ser antes de fazer. Porque as pessoas têm confundido e elas têm trocado, né? Falado que fazer é muito importante, que você fazer pela sua igreja, ou fazer pelo seu movimento, ou fazer de um modo geral é mais importante do que ser, e Deus nos chamou para ser. Então, em comunidade, a gente precisava do suporte um dos outros, de chorar um com os outros,
de começar a viver mesmo momentos de alegria, e esse foi o nosso momento de 2018. Na verdade, esse foi o ano de 2018, onde nós percebemos que a gente, sem uma comunidade, sem uma família, sem nos tornarmos família, a gente, tudo que Deus já tinha falado com a gente até ali, ele iria se perder. Mas vendo tudo que aconteceu, a gente vê como Deus é bom, sabe? Como tudo que ele fez teve um propósito e teve um tempo determinado. E eu me sinto privilegiada. Eu me sinto muito privilegiada porque eu sinto que em 2018 Deus me deu uma segunda chance de fazer as coisas diferentes. Uma segunda chance de olhar para a igreja, de olhar para as pessoas de uma maneira totalmente diferente. De ver que dentro de cada pessoa existem processos, emoções, e isso é muito mais importante. Você tá bem, saudável emocionalmente, você tá bem com Deus, você conhecer a Deus é muito mais importante do que você ter um movimento e simplesmente fazer as coisas porque a gente tem que fazer as coisas. Então esse foi o nosso 2018. A gente queria ser mais do que fazer. E Deus realmente foi bem claro pra gente. E nós, em obediência, nós fizemos isso. Tanto que, se você for olhar nas nossas redes sociais e naquilo que a gente postou, você vai ver que existia uma atividade ínfima, tipo 5% daquilo que a gente poderia estar fazendo. Mas a gente entendeu que a gente precisava ser aqui dentro para depois ser lá fora. E aí que as coisas foram acontecendo. E no final agora de 2018, Deus começou a florescer em nós algo de novo, começou a queimar o nosso coração. E depois de experimentar essa comunidade e essa família que foi ideal e essencial para o nosso crescimento, Deus começou a mostrar pra gente que Ele queria levar essa comunidade. Não a música em específico, não só porque a música é o que as pessoas mais veem de nós, mas o que nós somos vai muito além de música. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família, e aqui a gente apoia as nossas dores. É difícil, mas também a gente apoia as nossas alegrias, aquilo que a gente está vencendo mesmo. Hoje nós entendemos que o que falta lá fora é o pertencer. Hoje nós entendemos que o que faltava em nós, o que falta em muitos lugares ao redor do mundo é o ser. Onde a gente vai, nós somos encorajados a fazer. Mas antes de fazer, a gente precisa ser. A gente precisa encontrar quem nós somos em Deus. E é isso que nós estamos desejosos em levar para as nações. Em outubro agora desse ano, Deus começou a nos surpreender em relação ao próximo passo, em relação aos nossos sonhos, tudo aquilo que a gente ainda vai viver. E Ele começou a reacender essa chama do Kingdom para as nações, para o Brasil. E reacendendo essa chama em nós começamos a perceber que o todo, a nossa comunidade, era aquilo que Deus quer levar para as pessoas. Então, em cima disso, eis-nos aqui como família para declarar que o inverno acabou e que nessa nova temporada que começa agora, nesse início de 2019, nosso desejo é sim continuar a ser bênção na nação brasileira e nas nações. Caraca, velho! Pode! Okay, come guys, come. Let's Come Daniel, come at me. Where's Luke? He's fine, leave him behind. pra cadeias quebrar. Guys, night. Ai. You are refuge. You are good. You are love. You are peace. Woo!
top. Welcome to Dallas, Texas. Wow. Canta, Nora. Tá, real life. Rebecca, you did a good job. Thank you. Great job. Sanzão, esse é o Masterchef cabuloso. Deus está restaurando seu sonho. A sua visão. Welcome to Antioch Church, y'all. Woo! E aí, gente? Tem alguém batendo aqui, ó. Se você tá aqui em Dallas, Texas, ou perto de Dallas, Hello everybody. o próximo Stories é pra você. Morreu? Mano, o que você faz? Happy birthday to you. You ready? Happy birthday, Kingdom Movement. Hoje entendemos que nós só passamos por tudo isso porque o mundo precisa entender que viver família é no secreto. E é essa mensagem que Deus nos confiou nesse ano de 2018. E é essa mensagem que nós queremos passar para as nações. We're going global. Global. É sensacional, não fica? Fala, pessoal.